Outro recurso que facilita o desenvolvimento de projetos são os pontos de precisão. Estes pontos fazem com que o projeto seja criado com maior precisão, além de facilitar o posicionamento das geometrias para formar a peça de forma correta. Vamos então aprender a utilizar estes recursos. Os pontos de precisão no AutoCAD estão localizados na barra de status através deste botão aqui. Outra forma de acessar os pontos de precisão no AutoCAD é teclando a tecla Shift e clicando com o botão direito. Veja que o menu se abre com vários pontos de precisão sendo exibidos nele. Para configurar os pontos de precisão que vão ser utilizados durante a execução de um projeto, podemos clicar com o botão direito sobre o botão Object Snap da barra de status e no menu que se abre, ativar ou desativar os pontos de precisão que estão listados aqui. Outra forma é clicando na opção Settings desse mesmo menu e na caixa de diálogo ativar os pontos desejados. Normalmente eu utilizo os pontos Endpoint, Midpoint, Center, Quadrant. Esse aqui eu desmarco, este aqui também, o Perpendicular e o Tangent. Esses pontos eu normalmente utilizo num projeto tranquilamente. Após configurados os pontos de precisão, clicamos em OK para confirmar. Vamos então estudar alguns pontos de precisão, qual a função deles no projeto e onde eles estão localizados na geometria. Vamos então ativar a ferramenta Line, que esses pontos de precisão só são utilizados quando uma outra ferramenta está ativa, e vamos estudar os pontos agora. Vamos começar então pelo Endpoint. O Endpoint é esse sinal de quadrado que é exibido quando movemos o cursor nas extremidades de uma entidade, no caso aqui, as arestas do retângulo. Já o midpoint está posicionado no ponto médio de uma entidade, no caso aqui, de uma das linhas que constituem o retângulo. O midpoint é representado por esse triângulo. Veja que aqui temos um midpoint e aqui temos outro midpoint. Já na circunferência encontramos outros dois pontos de precisão, o center e o quadrant. O center, como podemos ver aqui, está representado por uma circunferência com um sinal de mais no seu interior. Esse ali é o centro da circunferência. Já os quadrantes são esses losangos presentes nessas posições da circunferência. Um quadrante, o que é? É um ponto que divide a circunferência, são 4 pontos, na verdade, que dividem a circunferência em 4 partes iguais. Encontramos ainda os pontos perpendicular e tangente. O perpendicular, vamos ativar aqui o comando Line para estudá-lo. Vamos clicar aqui num ponto da área gráfica e mover o cursor até essa face. Veja que um símbolo é exibido indicando que essa linha está sendo perpendicular a uma das faces do retângulo. Essa perpendicular vai indicar quando uma entidade está sendo perpendicular a outra entidade. O outro ponto existente é o tangent. O tangent, vamos clicar aqui também com a ferramenta Line em uma área aqui. E vamos mover até próximo, o cursor até próximo à circunferência. Veja que um outro símbolo de uma circunferência com uma linha sobre ela é exibido. Esse ponto indica que a linha está tangenciando a circunferência. Um recurso muito interessante existente no AutoCAD que utiliza os pontos de precisão é o Object Snap Tracking. Para que ele serve? Esses Object Snap Tracking são linhas guia que são exibidas quando ativamos um ponto de precisão. Então, eles são muito úteis para posicionar uma entidade ou para traçar uma outra geometria.
Vamos então mover esta circunferência para o centro desse retângulo. Mas como que a gente vai fazer isso? É muito simples para definir o ponto central do retângulo. Selecionamos a circunferência e clicamos no grip do seu centro para mover. Agora achamos os midpoints, os pontos médios das linhas do retângulo. Veja que aqui eu encontrei uma e aqui eu encontrei outra. Veja que ao mover aqui, uma linha tracejada em verde é exibida. Veja que aqui agora, como eu ativei dois midpoints da entidade, veja que ao chegar na interseção desses dois pontos, é exibida uma linha tracejada, tanto no eixo X quanto no eixo Y. Esse ponto da interseção é o ponto central do retângulo. Para fixar a circunferência ali, clicamos. Esse é o Object Snap Tracking. Através destes pontos de precisão, o desenvolvimento e edição dos projetos no AutoCAD são realizados de forma mais simples possível. Aconselhamos a você ativar somente os pontos que tratamos ao longo desta aula, para que este recurso, em vez de facilitar, complique o desenvolvimento de seus projetos.